Olá, você está no MangaCast, o podcast do Mangaká. Hoje a gente vai falar sobre Johnny Bravo, que não é um desenho muito novo, mas é bem interessante em algumas coisas. Tem 4 temporadas, se não me engano, ou 5, mas eu acho que são 4. A primeira e a segunda são bem famosas, acredito que todo mundo já ficou sabendo ou assistiu. Mas o mais importante aqui não é isso em si. A primeira temporada tem coisas que chamam bastante atenção, que eu acredito que quase ninguém reparou, que é a questão do Johnny Bravo ser um tremendo Enzo Nietzsche infantil, crianção, mimado pela mamãe. E esse ponto é muito interessante, porque isso torna ele um cara... E ele depois mostra que ele sofria bullying na escola, na faculdade, alguma coisa assim. E por isso que ele era muito magro e por isso que ele ficou tão assim, fortão e gostando dele mesmo. Só que tem um detalhe, alguns, assim, que funcionava muito na época, porque nessa época a mulher você precisava conquistar. As mulheres elas eram bonitas e elas se davam ao valor, era difícil, tinha que conquistar e tal. Hoje não, hoje a mulherada tá bastante o inverso, né? Sem se valorizar, sem valor praticamente nenhum na sociedade. Então, um Johnny Bravo hoje faria sucesso, obviamente, já há muitos anos. Então, esse ponto é bem assim questão assim de roteiro da época mesmo, né? Isso é bem interessante. Por quê? Como um autor, uma autora, um roteirista, mulher, homem, você precisa focar muito nisso. Se na época que você está fazendo aquela obra, seja daquela obra, se aquela obra fala do momento, aquilo ali faz sentido. Então isso fazia muito sentido, porque as mulheres tinham que ser respeitadas, quase que assim, era muito difícil. Era uma transição, né, de época da época de que os pais tinham que pedir para os outros pais sair, andar de mão e tal. Hoje não, hoje as mulheres é que chegam nos caras, que querem sair com os caras, geralmente saem com vários caras, enfim, que é bem despirocado nesse quesito. Nessa época, mulher casada era mulher casada, se ela traía o marido era falada e tal. Hoje não, hoje se ela trai a rodo, enfim. É bem zoado hoje em dia a mulher, né? No quesito comportamental. Então Johnny Bravo faria sucesso tranquilo. Mas naquela época, realmente, até tem um episódio que tem, digamos, um coach que ensina ele como tratar as mulheres e tal, que hoje não funcionaria, né? A mulher hoje, ela só vê a parte material e a parte da, digamos assim, libertinagem, né? Total. E ela é muito highly, né? E hoje, então naquela época não, naquela época você tinha que fazer isso que aquele coach falou mesmo. Eu lembro bastante que você tinha que tratar bem, não sei o que e tal. Hoje não, hoje é meio que só a questão realmente material. Então, negócios, né? Hoje em dia é uma compra, né? Um negócio. Então, você tem que entender isso para você fazer na sua obra daquele momento, né? Então, veja que depois, uma coisa interessante é que, por exemplo, em nenhuma das temporadas, tirando acho que a penúltima ou última, que o Johnny Bravo ele fica famoso, ele vira ator lá em Hollywood e tal, mas nenhuma dessas temporadas ele foca em fazer sucesso e ganhar dinheiro. Bonito, loiro e fortão, se ele focasse em fazer sucesso e ganhar dinheiro, ele com certeza conseguiria a mulher que ele quiser, que ele queria, né? E o mais importante, além desse todos esses desejos dele de querer tantas mulheres, parece até que ele é mulherengo e tal, mas ele nem é tanto. No começo, ele até quase consegue algumas ali, que ele ia engatar as coisas, mas aí depois dá errado, né? E ele só consegue uma mulher que na realidade era um animal, que queria fazer ciúme para um outro animal. É bem doideira esse episódio. E, enfim, mas isso é bem interessante porque, obviamente, era uma crítica social ali, demandada dessas questões, né, da mulher ser, como que eu posso dizer assim, ela só usar os caras para fazer ciúme nos outros quando tá muito fácil, geralmente, né? Então, isso é sério, isso até hoje eu vejo ainda tal, bastante acontecer. Então, eu achei bem interessante, porque a gente lembra muito dos começos, né? Que repetiu bastante e tal, mas as últimas temporadas a qualidade é muito melhor já, é muito mais tecnológica a edição. E aí já tem uma outra qualidade de roteiro, já tem uma outra qualidade de temática, já tem uma outra qualidade de tudo praticamente, né? De imagem, de edição, enfim, por aí vai. Então, realmente é bem interessante essa transição, né, de sucesso, de qualidade ali e tal. Então é bem interessante essas questões, assim como, digamos assim, é um desenho assim que ele fala de uma época muito específica, né?